Olá, pessoal, boa noite. Pessoal chegando aqui para mais essa live. Na semana passada a gente fez uma live com esse tema também, né? Como cuidar, né, do nosso emocional nesses tempos de isolamento, né? O cuidar de si e o cuidar do outro, porque a gente está pensando essa relação entre adultos e crianças, né? Na semana passada a Carolina Cunha conversou com a gente um pouquinho mais pensando nesse lugar do adulto, nas questões que nós adultos temos enfrentado para a nossa saúde emocional. E hoje a outra Carolina, né, a nossa convidada, que é a Carolina Fábregas, vai conversar com a gente sobre o mesmo tema, mas na perspectiva das crianças, né? A gente poder falar um pouquinho sobre as emoções das crianças nesse momento. E aí, é claro, como a gente falou um pouco na semana passada, não dá pra gente pensar criança sem adulto, né? E os adultos que têm as crianças sem as crianças, por isso que na fala de uma e de outra, esses lugares aí aparecem, né? Mas o nosso foco hoje é pensar as crianças. O áudio tá bom? Tá todo mundo vendo, ouvindo direitinho? Que aí eu vou convidar a Carol, que eu já vi que ela tá por aqui, pra gente iniciar essa conversa, e aí eu apresento a Carol para vocês. Espera a Carol entrar. Olá! Oi, Bruna, tudo Gente, bem? olha só que linda, poderosa. Então, Carolina Fábregas, além de querida demais, é psicóloga, você é psicopedagoga também, né, Carol? Tô. Então, mas tem uma longa estrada da escola com a infância, com a pequena infância, né? Então está dentro desse universo também, né? Além do espaço da clínica. E a gente convidou a Carol hoje para conversar então sobre as crianças, as emoções das crianças nesse momento que a gente está vivendo, que é um desafio para a humanidade como a gente nunca conheceu na história, né? Então, Carol, seja bem-vinda. A gente te agradece muito por ter aceitado esse convite, o desafio, que falar ao vivo, né? Nem sempre a gente fica tranquilo, mas você vai ver que é fácil, passa rápido. Tá bom? A ideia, como a gente combinou, você constrói o seu fio aí, eu vou acompanhando os comentários. E se bater alguma coisa aqui que eu queira que você fale um pouquinho mais, ou que eu ache interessante, eu te dou esse. Eu entro aqui e te atrapalho um pouquinho, tá bom? Tá bom, Bruna, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, né? Me sinto lisonjeada aí de ter sido convidada por vocês nesse espaço aí da Infância e Arte, um espaço tão bacana, né? Tão cheio de vida, de cor e de alegria. Eu sou a Carolina Fabres, eu sou psicopedagoga e psicóloga, como a Bruna falou, sou educadora, acima de tudo, né? Eu tenho dedicado aí os últimos 20 anos, né, toda a minha carreira, em estudar o desenvolvimento infantil, em estudar as relações, principalmente nesses últimos 10 anos, né, em como essas relações atravessam o desenvolvimento da criança, sejam elas relações afetivas, com os pares, as relações familiares, e sempre dentro das escolas, né? Eu trabalho hoje, além do consultório, em duas outras escolas de educação infantil, e uma delas eu sou diretora pedagógica, e na outra eu sou psicopedagoga, e eu estou sempre atuando com as famílias e com as crianças e com um grupo de professores. Vamos falar um pouquinho aí desse desenvolvimento, né, assim, da criança, porque eu acho que antes da gente falar como é que elas estão lidando com isso, eu acho importante a gente falar um pouco sobre esse desenvolvimento psíquico da criança, assim, tão importante, né? Assim, vamos voltar um pouquinho lá na infância inicial ali do bebê com a mãe, da relação mãe-bebê, né? Eu não sei exatamente o público que a gente tem aí, qual é a classe que está nos assistindo. Eu sei que tem professores, eu já vi algumas pessoas aqui conhecidas da área da educação, da área da psicologia, e imagino que tenhamos mães também, Famílias né? também. E mães de crianças pequenas, né? Como é que a gente está lidando com essas crianças nesse momento? Eu vou falar mais dessas crianças pequenas. Então, em um primeiro momento, quando a gente volta lá nessa relação da mãe e do bebê,
o que ajuda e contribui, que é fundamental para esse desenvolvimento psíquico, né? Nessa primeira relação da criança aí, quando ela chega no mundo, essa relação tão simbiótica com a mãe, e eu estou falando mãe aí como representante da figura materna, é claro que a gente pode estar falando de um pai, de uma avó, de uma outra pessoa que exerce esse papel, né? A gente não está falando só da mãe, a mãe propriamente dita, a mãe genética, mas a gente está falando desse lugar de mãe, né? Esse bebê está o tempo inteiro embolado ali, envolvido nessa relação com a mãe, né? Ele se percebe através do olhar da mãe, né? Ele se constitui como um sujeito continuidade da mãe, né? A gente até diz a relação mãe-bebê, quase como se fosse uma palavra única, né? E esse desenvolvimento do psíquico da criança, ele necessita que tenha o outro, né? A entrada de um outro nessa relação. E aí a gente pode falar da figura paterna, né? De um pai ou de uma outra pessoa que represente essa figura paterna, de outras pessoas que lidam com essa criança. E aos poucos ela vai começando a fazer uma imagem de si pelo olhar dos outros, de outras pessoas, né? De outras pessoas que fazem parte dessa vida da criança. Então, essa relação tão simbiótica aí da criança pequena com a mãe, ela vai ser atravessada necessariamente por essa entrada de outras pessoas nessa relação. E aí a gente dá uma acelerada nesse tempo e leva a criança lá para a entrada na escola, né? Assim, com o primeiro momento que a criança vai ter uma vida social diferente da família, né? Assim, diferente daquele lugar, né? Onde a mãe é a pessoa que sabe tudo sobre ela, onde a mãe que a identifica, a mãe que diz quem ela é, a mãe que sabe todos os sinais que ela dá, né? Então, quando ele chora dessa maneira, eu já sei que é sede. Quando ele chora desse jeito, é fome. Não, ele não gosta dessa posição, ele não dorme se forninado. Então, todo esse que gira em torno da criança, né, esse envolvimento, Bruna, você congelou, eu estou aqui ainda? Tá A sim. conexão tá boa? Tá, deu uma travada na sua Então, imagem também, mas tava te ouvindo. Vai lá. então, essa entrada da criança na escola, né, a ida da criança para a escola pela primeira vez, constitui um lugar importante ali dessa entrada na vida social, né, da civilização, da troca com o outro, com outros olhares que vão começar a constituir essa criança, ajudá-la na constituição do sujeito, né, da formação de quem ela é, porque ela não pode ter só aqueles olhares maternos, ela precisa de outros olhares. Então, vamos pensar aí naquele bebê que eu estava falando, que entra na escola, às vezes, né, bem pequeno, e ele vai dormir um pouco na escola, e aí a mãe já diz, não, ele não vai dormir assim, né? Sem mim ele não vai dormir. E aí a gente se surpreende porque com esses novos olhares a criança dorme, né? E a criança muda, às vezes, o jeito dela. E é importante e necessário. Isso é saúde para a criança. E aí eu estou falando da escola, mas a gente pode pensar nas crianças que não vão à escola, no movimento de encontro na pracinha, nas atividades físicas, seja numa atividade de piscina, né, onde as crianças entram na piscina com os professores, seja numa musicalização, numa socialização, num espaço como a Infância e Arte, né, onde as crianças têm o livre brincar cuidado e pensado e respeitado, né, nesse encontro com a natureza. Então, todos esses espaços começam a ser constituídos como parte dessa criança. São olhares novos que vêm sobre ela, que começam a completá-la como sujeito, né? E dessa forma ela vai construindo, né, a sua identidade sobre esses olhares. E aí a gente dá uma avançada para esse momento que a gente está vivendo agora, né? E de repente a gente começou um ano, as crianças se adaptaram na escola, né? A vida começou a funcionar, a gente teve um carnaval aí que interrompe, né? O nosso país aí por uns 10 dias, e aí a gente sai um pouco dessa rotina, dessa normalidade, e volta, e quando a gente volta, em seguida a gente é surpreendido com esse caos mundial, né? Esse colapso. E as crianças, de certa forma, perderam esse lugar da socialização, da troca, que é tão importante, né? Assim, do outro olhar sobre ela, né? E a gente corre todo mundo e se arruma, se ajeita, vamos trabalhar de casa, dispensa os funcionários que a gente tem, porque está todo mundo correndo risco, transporte público não pode, escola fechou, e a criança ficou ali, quase que no meio da mudança, né? A gente está arrumando, correndo de um lado e do outro, e a criança está assistindo sem entender,
né? Assim, se a gente pensar na criança muito pequena, o pensamento dela é uma característica do pensamento da criança pequena, ela é egocêntrica, né? Assim, ela vê o mundo ali a partir do umbigo dela. Então, de repente, o mundo não está com um problema, o problema é com ela. Ela foi esquecida, ela foi abandonada, a escola fechou para ela, os amigos não estão mais ali para ela, né? E a gente tem até relato de algumas mães lá de uma das escolas que eu trabalho e que disse que pegou o carro uma vez e foi dar uma volta para passar em frente à escola para mostrar que a escola estava fechada de fato, porque a criança dizia que minha professora não quer me receber, né? Meus amigos não querem me encontrar mais, porque eu não vejo mais os meus amigos assim. A criança pequena ela é muito concreta, né? Então, o que é uma pandemia? O que é um vírus que ninguém pode sair de casa? Né? Assim, o que está acontecendo? Então, eles procuram elaborar isso. E aí, nesse meio desse caos todo, a gente precisa pensar como é que a gente ajuda, né? Assim, a gente, de alguma forma, e aí estou falando até por mim, no primeiro momento a gente se surpreende com essa rotina. Como é que é? Se eu estou em casa, eu vou levantar a qualquer hora, né? Eu vou fazer a comida a qualquer hora, não tenho ajuda, mas eu tenho que trabalhar. E a gente fica muito angustiado por não ter uma rotina, né? E aí eu acho que eu vou falar um pouco de um lugar que está todo mundo falando muito, né? Que está sendo um lugar muito comum, mas não tem jeito de não falar, porque psicólogo, educador adora esse lugar que é super importante, que é a rotina, né? É um organizador, né? Para a gente, para o adulto e principalmente para a criança. E por que a rotina é tão importante para a criança? A criança não tem a noção do tempo construída, né? A gente está falando de crianças pequenas, a gente não está falando, né, de um adolescente que começa a ter já essa ideia, esse tempo, e olhe lá, né? Mas a criança pequena, ela não tem essa noção do tempo construída. É como se ela vivesse num sonho, ela não tem noção do início, do meio e do fim. A escola, a rotina da casa, isso tudo traz marcadores temporais que são fundamentais para que ela se desenvolva, para que ela entenda o que vem antes e o que vem depois, para que ela se organize, para que ela se sinta acolhida. Então, de repente, não tem mais a rotina da escola, não tem mais a rotina da pracinha, não tem mais a ida na Infância e Arte, não tem a prainha que eu ia de manhã e encontrava aqueles amiguinhos que a gente brincava um pouco ali na areia, né? E tinha um momento de uma social. Não tem. Então, vamos fazer o quê? Né? Assim, vamos criar uma rotina super rígida, engessada para a criança? Não seria essa a proposta, né? Assim, mas a gente pensar dentro da nossa casa ali, do que a gente está vivendo, como é que é essa rotina, né? O que a gente pode fazer com essa rotina? Como que a gente pode se organizar? Eu acho que as escolas entraram no lugar aí, e eu, como trabalho em escola, não tenho como não falar sobre isso, né? Que as escolas foram duramente criticadas e têm sido, né? Eu vejo algumas lives, assisto algumas lives, eu escuto algumas notícias e preocupa, porque assim, a escola, na verdade, está tentando fazer o seu melhor, que é levar um pouco de alegria e de normalidade para as casas, né? Errando e acertando, tá? Com tarefas inadequadas ou adequadas, né? Aprendendo, Aí... né? Hã? Aprendendo nesse contexto que é novo para todo mundo, né? Exatamente, Tendo mudou que se muito. reinventar. O que é escola sem criança, né? Mas as escolas não pararam. As escolas estão vivas, né? Pelo contrário, elas estão muito vivas, né? O que parou foi o prédio da escola, né? O lugar físico da escola, mas a escola está dentro da gente. Eu recebi um vídeo muito bonito de uma mãe, de uma amiga da minha filha, que eu não posso ver que eu me emociono, assim, como é que a gente vai falar disso tudo se a gente não tiver o registro das crianças na escola, né? O que seria desse momento se a gente não tivesse as escolas, né? Com as suas histórias, com os seus desafios, aquilo que começa dentro da casa da gente, né? Quem tem filho em idade um pouco mais velha, assim, eu tenho uma filha adolescente, quando eu vejo ela sentada lá estudando, assim, gente, ela tá vivida, ela tá vivendo, sabe? Ah, mas o vídeo do professor tal não foi o melhor, não importa, né? Se o vídeo foi o melhor, se vai ter conteúdo, se a gente vai alcançar o conteúdo. Eu, de verdade, mesmo trabalhando em duas escolas, essa não é a minha maior preocupação nesse momento, mas a escola, para mim, ela traz a vida, né? Ela traz a normalidade, ela traz a rotina, ela traz a troca. E aí, quando a gente fala de novo da criança pequena, assim, mas a criança pequena, às vezes, ela não quer, né? Ela tá com uma resistência, ela não tá entendendo. Ontem eu conversei muito com uma mãe que ela dizia assim:
que o filho pequeno, de 2 anos e alguma coisa, 3 anos, dizia para ela que não queria ver essa escola, que ele queria a escola que ele tem, aquela outra escola que a gente pode correr. E aí ela dividia comigo isso, né? Ai, que peninha dele, você não senta pena. Ele está elaborando, né? Ele está falando das vivências que ele teve, que bom que ele está podendo falar. Então, eu acho que num primeiro momento, quando a gente organiza a rotina, quando a gente deixa a escola entrar dentro daquilo que a criança é capaz, né, de viver, porque a gente não quer também forçar a criança pequena a participar de nada que esteja afetando a ela emocionalmente. A gente quer que a criança viva essa escola com alegria, com prazer. E, às vezes, algumas resistências também nos surpreendem quando a gente conversa sobre esse mal-estar da criança. Eles não conseguem explicar com as palavras que a gente consegue. Às vezes a gente não consegue, né? A gente às vezes fica angustiado sem saber e às vezes tem vontade de chorar, às vezes tem vontade de gritar, às vezes tem vontade de brigar com alguém, né? Às vezes uma coisinha de nada vira um problemão. Outro dia eu cortei o dedo aqui na cozinha, mas eu chorava tanto que parecia que eu ia ter que dar ponto interno e externo no dedo. Porque, assim, na verdade era aquela emoção que já está ali contida e você bota para fora, né? Assim, E pensar que momento, a gente né? tem muito mais recursos já, né? Para lidar com certas Exatamente. questões. E as crianças. É, Deixa eu só te falar, a minha aqui de 4 anos, né? O primeiro vídeo que chegou da professora dela, e ela também estava lidando com isso, com as chamadas de vídeo da família, né? De ver os primos e ver a avó, principalmente. Ela ficava meio mal depois, e a fala dela era assim: eu não quero ver no celular, eu quero ver de verdade. Né? Eu quero ver de é, verdade. Isso marcou, assim, fala da Letícia. Agora ela já está num outro momento, né? Que ela consegue falar por é, vídeo, né? Viu a avó de longe no outro dia, porque os avós estavam assim, traz aqui para ver de longe, né? E a avó falou assim: eu queria poder te abraçar. E ela falou: ô vó, só quando o coronavírus acabar, tá? Aí eu prometo que eu venho dormir com você. Quer dizer, eles estão buscando, né? E como nós, né? A gente tem fases. Eu, pelo menos, tenho é, visto muito isso. Tem dias melhores, dias piores. E entender que as crianças também vão ter dias melhores, dias piores, né? E exatamente, essas resistências. Então, te contar isso, que exatamente. essa coisa da Letícia de falar quero ver de verdade, marcou. É. E até uma amiga minha que estuda a infância pegou essa fala dela aí, e a gente ficou conversando muito tempo sobre isso. O que quer dizer esse de verdade para uma criança tão pequena, né? É. Enfim. É na tela, né, Bruna? É na tela. A gente não, a gente trabalha com toque, né? A gente ainda por Pois cima é é. latino, né? A gente encontra a criança na porta e a gente abraça todo dia, dá colo, né? Então, como é que de repente a gente está ali através de uma tela? A criança não entende. Mas a criança tem uma facilidade de adaptação e uma Sim. possibilidade de se modificar e de entrar nesse mundo novo que a gente teve que criar, que é impressionante, né? Assim, e eu, nesses encontros de aulas online, algumas coisas têm me marcado bastante, porque eu entro para assistir, né? Escolho ali no meu dia aquelas que eu posso assistir, e é como se fosse o trabalho de orientação em sala, né? A gente entra, a orientadora entra em sala, assiste, depois senta com a professora para conversar sobre possibilidades. E aí, de repente, eu vejo umas crianças já fazendo brincadeiras entre elas e descobriram, crianças de primeiro ano, né, de alfabetização, descobriram que eles conseguiam desligar o microfone da professora. Então, eu acho isso de uma inteligência, de uma saúde, porque eles entraram ali, eles entenderam já que aquilo é uma sala de aula, né? Que seja virtual, que seja Imagina, cada cala a um. boca da professora. E, Adorei isso. gente, e fechou o microfone. E aí, na hora que a professora está crente que ela está falando, porque ela está ali envolvida com aquilo, ela não sabe que ela não está sendo ouvida, e as crianças começam a rir, né? Então, assim, eles já começaram a entrar nesse lugar, né? Um outro exemplo que eu tenho também de uma criança um pouco menor que essa, mas que eles estavam fazendo uma brincadeira na sala de rima com palavras, com parlendas, né? E aí ele estava muito incomodado, essa criança, ele não queria participar, aí a gente teve uma roda de conversa com a família, né? Com as famílias, e aí a mãe disse, ele não quer entrar, ele quer entrar sozinho. Eu falei, por favor, então deixa ele entrar sozinho, porque afinal de contas, a escola era um espaço que O eles espaço estavam dele. sozinhos. Eles não estavam com os pais na escola. Então, nesse momento, tem isso. Qual é o meu espaço? Qual é a minha privacidade? Esse lugar é meu e esse lugar está sendo invadido, né? Então, nessa hora que eles
sentam para fazer uma atividade, para encontrar com a professora e com os amigos, essa criança especialmente decidiu que ele queria ir sozinho, então a mãe dá um fone para ele de ouvido, e ele senta lá e ela não está junto, ele está sozinho. E eles começam a fazer uma brincadeira com palavras, e ele começa a dizer palavras que rimavam. E quando ele dizia a palavra, as meninas da turma repetiam a palavra dele. E ele começou a ficar incomodado e dizer assim, elas estão repetindo o que eu estou falando. E a professora dizia, não, a gente está falando todo mundo. A gente está se ajudando, é uma proposta de brincadeira coletiva. Não, mas eu não quero que elas fiquem repetindo o que eu falei, eu quero que elas inventem uma. Então, assim, e ele ficou mexido com aquilo, com aquela intervenção, como eles já entraram nessa normalidade da sala de aula, né? Assim, isso é bom, isso é bom, isso é uma adaptação do que a gente está vivendo, né? A gente não poderia estar num outro lugar ali esperando o que vai acontecer o dia inteiro. Então, trazer a criança para esse espaço de troca, de convívio, onde eles conseguem ver os amigos, onde eles conseguem ter uma rotina minimamente organizada ali, com um horário específico, né? Olha, é só hora de ir para a escola. Mas não tem escola? Tem sim, a escola está um pouquinho no computador, mas daqui a pouco vai passar e, por enquanto, essa escola vai ser assim. Vamos ver seus amigos, quem será que vai estar lá hoje? Né? Será que o fulaninho vai? Será que o Joaquim vai estar lá? E ver os seus amigos é importante, né? Então, a criança se preparar para essa ida, isso é uma coisa importante, que às vezes a gente está tirando a criança abruptamente, porque a gente está dentro de casa, a gente não vai sair, a gente não precisa pegar o carro, não precisa se arrumar, né? Não precisa fazer xixi antes de ir. Então, a criança é arrancada daquilo que ela está fazendo para entrar na aula da escola. Isso é muito duro, é muito difícil, né? Assim, vamos pensar em organizar minimamente esse tempo das crianças. Daqui a meia hora eu já sei que é seu encontro. Então, vamos lá, vamos trocar de roupa, quer tomar um banho, quer comer alguma coisa, daqui a pouquinho vai ser o seu tempo, né? Da gente ter esse espaço da escola garantido como uma rotina. Né? Assim, essa atividade ele não adora, essa proposta ele não está muito afim, tudo bem, vamos respeitar ali o tempo da criança, mas vamos trazendo, né, essas crianças para essa normalidade que a escola está trazendo para dentro de casa. Né? E aí a gente está falando dessa escola. E quando a gente fala da rotina sem a escola, vamos pensar como é que a gente pode ajudá-los, né? Assim, eu acho que uma outra coisa super importante é a gente conseguir incluir a criança na rotina da casa. Né? Assim, o que a criança pode fazer em casa? Eles não fazem nada em casa. Eles não estão acostumados a fazerem as coisas em casa. A gente que sirva de aprendizado, né? É o que a gente está falando, todo mundo, mas a gente entrou num modo operante aí de correria, de horário para tudo, de vai para um lugar e vai para o outro e volta, que a gente não tem tempo para algumas coisas, né? Então a criança, às vezes, ela não está incluída nessa rotina. Ela mal sabe, às vezes, o que tem dentro da mochila dela que vai para a escola. Né? Eu acho que é a hora dessa criança ser incluída e a gente vai descobrir muita coisa legal. Né? Assim, eles se surpreendem, né? Então, pensar aí das coisas que a criança poderia fazer, né, durante o dia, né? O que ela pode fazer. Esse outro vai vir através dessa rotina. Quantas pessoas tem nessa casa? A gente vai sentar agora para almoçar? Quantos lugares a gente vai colocar? Né? Sabe o que a gente bota? Um garfo, uma faca e um guardanapo. Você me ajuda? Dobra o guardanapo e bota lá. E para você? Você come de colher ou você come de garfo? É pôr reparo nessa relação com o outro, né? Essa relação com o outro que acontecia muito fora da casa da gente, né? Acontecia nas relações da escola, na pracinha, como a gente já falou, ela agora precisa acontecer dentro de casa. E é um aprendizado para todo mundo, porque a gente está acostumado a sentar a criança lá e o prato já vem pronto. Né? E aí vamos trazer essa criança um pouquinho para cá, bota um banquinho para ela, né, na pia, para ela lavar uma coisinha que ela possa, um pote de plástico, né? A criança um pouquinho mais velha dá um pano de prato para ela e pede para ela ir enxugando e guardando, onde ficam as coisas, né? A gente se surpreende às vezes porque a criança não sabe onde ficam as coisas na casa. Então acho que esse é um bom momento para a gente ajustar essa rotina, né? A criança sente raiva, a criança sente tristeza, a criança sente angústia, sente dúvida, né? Ela vê tudo acontecendo, ela vê uma coisa que está lá fora, que não sabe do que se trata, né? Outro dia, uma mãe também me contou que a criança estava tendo um panelaço, né, na vizinhança, e a criança estava toda hora perguntando quando é que a gente vai sair. Aí a mãe dizia, a gente vai saber
O coronavírus já acabou? Não. Quando o coronavírus acabar, a gente vai saber. Aí a gente vai poder sair. E aí, essa conversa vai e volta várias vezes por dia, né? Durante a semana. E aí começou um panelaço. Ela veio correndo, uma criança de 3 anos. Mamãe, o coronavírus acabou, as pessoas estão comemorando, a gente já pode sair. Então, eles tentam elaborar de todas as formas, né? Assim, vamos pensar no jogo simbólico, no jogo de faz de conta, que a gente sempre fala tanto, né? Assim, que é o brincar livre da criança. É quando a criança constrói a sua inteligência, né? Quando ela experimenta diferentes papéis, quando ela ocupa lugares diferentes e ela vive ali, de alguma forma, aquilo que ela já viveu passivamente, né? Ela vai ser agora aquela atuante, então ela é a voz da mãe, ela é a voz da professora, né? Ela é a voz do que está acontecendo no mundo, ela interpreta bichos, ela interpreta pessoas, e nesse momento do brincar de faz de conta, ela também vai elaborar muito o que ela está sentindo, né? É nessa brincadeira ali em que a gente imita a mãe, a gente faz uma comida, a gente dá uma mamadeira para o bebê, a gente pega uma maletinha qualquer e finge que está consertando as coisas, né? A gente dá a voz para um gato e aí às vezes as famílias ficam cansadas, ai meu Deus, mas é tanto, né? A criança nesse momento ela vai usar isso, né? É uma fase do desenvolvimento da criança que é importante, e nesse momento mais do que nunca, né? Assim, ela poder ter esse livre brincar, né? Ela poder se expressar as emoções dela através dessa brincadeira. Então, a gente está falando aí de algumas coisas desse dia a dia da criança, né? De como a gente pode ajudar. Uma outra coisa que eu penso, eu estou falando muito de criança pequena, mas a gente pode pensar isso e levar um pouquinho para o adolescente, né? Deixa eu só te falar, porque assim, rolaram alguns comentários aqui, só para você ver assim, a ideia de um novo normal, eu acho que a sua fala traz um pouco isso, e apareceu, né, num comentário alguém nomeando desse jeito, né, um novo normal. Essa ideia da escola buscar fazer esse movimento, né, como a questão do pertencimento a um grupo, pertencimento a um coletivo, né? Eu estou traduzindo assim, né? Uhum. Então, acho que você está trazendo alguns fios, até para a gente pensar, né? Porque a gente está olhando para as crianças e o lugar da escola ele é tão importante, né? Você está trazendo a dimensão, né, dessa ampliação das relações, né? De quando sai desse micro-universo familiar ali, né? De dentro da casa. E aí tem a pracinha, e aí tem... E a escola, eu acho muito legal a gente pensar nisso, né? Como a escola sendo o espaço da criança, porque é o espaço que o pai e a mãe, no máximo, levam até a porta da sala, né? Mas o que ela vive ali é dela, com um grupo de pares dela, né? Com adultos que estão preparados para oferecer, né, as melhores condições para que ela viva esse espaço que é dela, né? Então, eu acho tão bonito a gente pensar nisso. E as várias questões que têm perpassado isso, né, de ser escola nesses tempos, do que as escolas estão fazendo, e só queria destacar porque apareceu aqui e fico pensando, né, você trouxe um dado assim que para mim lançou outros fios para eu pensar esse lugar da escola, né, que é dentro dessa nova realidade, né, construir outras rotinas e a escola fazendo parte de alguma maneira do que é possível nesse momento, nesse cotidiano da criança, né? Então, acho, já que você falou ia trazer um outro ponto, te dar um retorno desses pontos que você trouxe até agora, que para mim me provocaram a pensar muitas coisas aqui, né? Eu acho legal, Bruno, você me falando, tá? Porque eu perco a noção do tempo, assim, né? Eu olhei aqui agora, são 7h30, e eu não estou querendo ler o que as pessoas estão escrevendo para não me distrair, não, né? e assim, eu também entro um pouco no que as pessoas estão escrevendo, porque eu acho que é muito mais você levar o seu fio, assim. É como se eu desse essa paradinha, eu te dê esse retorno, até para as pessoas verem que a gente está lendo, né? Que a gente não vai responder Claro. Tem uma participação aqui que ela é importante, até porque eu vou tendo também um feeling, um feedback de como as pessoas estão ouvindo o que você está falando, né? Que sentidos elas estão produzindo, isso é importante. Mas você falou do tempo, eu estava fazendo uma live semana passada e era eu com uma amiga minha, duas empolgadas. Quando eu olhei, faltavam 30 segundos para a live acabar, entendeu? Não faz e aí comigo, pessoal, Bruno. não, pode deixar. É porque lá é outro espaço, é um espaço mais pessoal, a coisa fica mais livre. E aí o pessoal falou, não acaba não. A gente entrou ao vivo de novo, ficou mais quase meia hora. Mas porque a gente às vezes olha e fala, ai, live, vou entrar ao vivo 1 hora.
Passa É muito muito rápido, rápido, né? né? É muito rápido. Então, E quando a gente vai falar de desenvolvimento infantil, assim, de emoções da infância, né? Isso está tão atravessado por tantas coisas, né? E eu sempre penso muito nessa coisa das relações. Então, por que que eu quis trazer um pouco a escola? Quando você fala dessa importância da escola que a gente está trazendo aqui na vida das crianças, né? O que é seria um mundo sem escola, um país sem escola, uma cidade sem escola. A escola, para mim, sempre me transmite essa ideia da vida, né? Da alegria, da troca. Embora tenham questões sociais tristes e sérias que atravessam as escolas, na época da faculdade, quando as pessoas começaram a entrar em hospitais psiquiátricos para fazer estágio, hospital dia, eu dizia, eu quero trabalhar com vida. Né? Eu quero trabalhar com essa troca. E a escola traz essa vida o tempo inteiro. E quando eu comecei a entrar nos encontros online das professoras com as crianças, isso me encheu de alegria de ver assim, é a escola, né? Assim, é a escola que está na gente. A gente vai arrumar um jeito de fazer diferente, a gente vai descobrir que aquilo ali não funciona, que aquela proposta é boba, né? Na educação infantil a gente não se preocupa com o conteúdo, não existe o conteúdo, existem os parâmetros curriculares que norteiam o nosso trabalho, né? Afinal de contas, a gente precisa ter ali noção do que a gente precisa desenvolver dentro de cada idade, dentro de cada área, mas não é uma preocupação com o conteúdo. O que uma escola de educação infantil traz de melhor é essa troca, essa multiplicidade, né? Esses encontros com as crianças e com diversas famílias diferentes das nossas, né? Uma experimentação, uma exploração do espaço, questionamento, levantamento de hipóteses, é isso. Né? A escola de educação infantil é isso. Ela não se propõe a ensinar nada, a trazer um conteúdo e amarrar aquilo, isso foi dado, isso não foi dado. Então, a gente traz coisas importantes ali e é nessa troca do dia a dia que a gente se constitui como sujeito. Né? Assim, o que eu acho interessante da escola é a escola, por exemplo, para criança pequena, é o primeiro lugar que é pensado para a criança sem a interferência do pai e da mãe, né? Então, acho que isso talvez seja até o mais aflitivo ali quando a gente fala de adaptação, quando as mães entregam seus filhos, vai fazer o quê na escola? Mas o planejamento é para a criança aqui, né? Ele é pensado para ela. E aí, como assim, né? Porque na minha casa, quando a criança está em casa, eu ligo. Comeu quanto? Bebeu água? Bebeu suquinho? Cochilou quanto tempo? Ó, agora é hora do banho. Na escola, não. O planejamento foi pensado para ela, a tinta que ela vai experimentar, a areia, as relações, o puxão de cabelo, as mordidas. Isso tudo faz parte da vida da criança. Né? E essa troca é fundamental para ela se constituir como sujeito. Eu acho que isso, para mim, era o mais importante que eu queria trazer dessa escola, desse lugar de trocas sociais, da civilização para a criança. Né? Isso é a civilização para a criança nesse momento. E aí eu acho que tem mais um ponto importante da gente falar sobre o limite, sobre a construção de autonomia moral, porque a gente também está vivendo um momento, a gente já vivia um pouco isso, né? Assim, de como é que a gente vai lidar com as frustrações dessas crianças. E, de repente, a gente está vivendo um momento que a gente está com tanta pena das crianças e tanta pena de todo mundo que a gente não quer frustrar a criança. E a gente deixa de novo de fazer um papel fundamental, que é o contorno, que é a organização, que é o limite, que cerceia essa criança, né? Assim, que dá para ela esse laço, né, de contorno mesmo, de que eu não posso fazer tudo o que eu quero, de que tem alguém e que me que é estrutura. segurança, né? Exatamente, é A criança segurante, que né? não tem esse contorno, que não tem esse limite, ela não se sente segura, né? Exato, Então, entender que o limite é também um fator de segurança, né? de Tem o limite segurança. físico, que garante uma Uhum. segurança física, que às vezes a gente precisa colocar, né, em determinados espaços. Não, isso aí não vai ser legal para você, é perigoso. Mas esse limite que você está trazendo na dimensão, né, de uma autonomia moral, que é um limite dessa segurança afetiva, emocional, né, e que é importante para que ela possa agir, né, com É, liberdade e com tranquilidade, né? Tá? Eu gosto muito de trazer essa ideia da é, segurança que a da gente dá para a segurança. criança quando ela tem um contorno, né? É. Quando a Enfim. gente diz aquela frase, né, que todo mundo diz que a criança pede limite, é porque o limite dá o contorno para ela, né? O limite mostra para a criança esse amor,
de uma forma que é dura, mas é com cuidado, é necessário, né? E esse limite também ajuda a organizar e estruturar essa criança, daquilo que ela pode, até onde que ela vai, até onde que ela não vai. Então, se a gente for pensar aí nos adolescentes, que eu tenho uma experiência, um laboratório em casa, né? Você também Tamo deve ter, né, junto, Bruna? Eu tamo acho que junto. muitos de nós temos um Eu tô com laboratório em duas casa. realidades diferentes É. aqui. E esse laboratório em casa nos mostra que a transgressão, a necessidade de validar aqueles valores, né? É como se o adolescente também, em algum momento, ele fosse abduzido, né? Daquilo ali que a gente trabalhou desde que eles são bem pequenos, né? Com limite, com amor, com contorno, com a forma de falar, e de repente ele é abduzido, ele vai para outro sistema que a gente não sabe qual é, e acredita-se, eu acredito muito nisso, né? Que depois eles voltam, e voltam com aqueles mesmos valores que a gente construiu quando eles eram pequenininhos, né? Isso está marcado, isso está registrado, né? A transgressão do adolescente, ela é necessária para ele se diferenciar, né? Ele precisa sair desse lugar de ser a pessoa que responde à família, né? Que escuta a família, que aceita a família. Eu não posso aceitar, minha mãe é um horror, né? Minha mãe não sabe nada, meus amigos é que sabem agora. Então, para o adolescente, essa fase está muito difícil porque eles deixaram de ter o grupo. E essa entrada na escola também do adolescente é essa normalidade, é esse grupo. Então, as escolas estão sendo muito felizes quando elas passam um trabalho em grupo, que eles precisam fazer em casa por videochamada, né? Assim, as aulas do curso de inglês e que eles estão juntos ali. Eu escuto as risadas, as brincadeiras, a professora reclama que estão com o vídeo fechado, que é para ver o vídeo, e aí e a gente se surpreende com isso, né? Então, esse limite, essa importância do limite, assim, não tem pena da criança nesse momento. É claro que a gente não pode perder de vista que a gente está vivendo um momento delicado e difícil, né? Para nossa adaptação, adaptação das crianças, adaptação de toda a família. Né? Eu estou falando aqui de um monte de coisa que as famílias podem fazer. A gente sabe que está difícil, da gente até se concentrar em algumas coisas, porque a nossa cabeça está mil, a gente não sabe o que a gente vê, se a gente vê o noticiário, isso deixa a gente para baixo, e de repente então não vou mais ver o noticiário, como é que vai ser? Será que as pessoas mais próximas de mim vão ser afetadas? A gente tem um pensamento egoísta também nesse momento, né? Normal da gente se preocupar com as pessoas mais próximas da gente. Então, se não está acontecendo nada com a minha família, está tudo bem, mas não está tudo bem, né? No mundo não está tudo bem. Então, vamos ter um pouquinho de tolerância aí, aumentar a nossa paciência, que é difícil, eu sei, e não entrar em alguns entraves que a gente não está dando conta de entrar. Mas não vamos perder de vista que a gente continua vivendo dentro das nossas casas e o limite é necessário, né? O contorno, aquilo que a gente está falando, que organiza e que estrutura essa criança. Então, vamos continuar perseguindo isso, né? Eu tive uma mãe ontem que eu conversei bastante pelo telefone, das questões de birra de uma criança bem pequena, e de se joga no chão, de faz malcriação, e ela disse para ele que hoje a gente vai lá embaixo pegar um solzinho. E ele dizia que não queria, e chorou, e ela falou, bom, quando você acabar de chorar, você me chama porque a gente vai lá embaixo pegar um solzinho. É importante para você descer para pegar um sol. Então, quando você acabar, você me chama. E saiu de cena e deixou a criança lá. E aí, dali uns 5 minutos, ele veio com a sacada dele, porque ele ia ter que ceder, né? Mas como é que ele ia ceder? Então, ele disse para ela que, então vamos, olha, eu tenho uma ideia, vamos, mas só se a gente levar um biscoito. Então, ele colocou a condição dele ali para poder aceitar, né, essa descida desse limite que está vindo. Então, assim, esse limite vai me dar um conforto, assim, tem alguém que cuida de mim, tem alguém que me diz o que eu tenho que fazer também, que eu não posso fazer tudo o que eu quero. Então, o limite, sim, é a organização para a hora de dormir. Se vocês me perguntarem, não dá para organizar. Claro que cada família, acho que a Carol Cunha, na semana passada, falou muito bem sobre isso, né? Não é uma rotina que eu julgue. Para todo mundo, né? Que eu julgue aquela rotina é a certa. Não, encontrem nas casas de vocês, nos lares de vocês, qual é a rotina que melhor atende a sua família, né? Assim, qual vai ser o melhor funcionamento? Poxa, aqui em casa está todo mundo trabalhando muito e a gente só consegue estar juntos 10 horas da noite. A rotina dessa criança vai ser, então, dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais tarde, tudo bem. Não, minha rotina acaba super cedo, eu estou esgotada, 8h30 da noite eu quero estar deitada vendo televisão, vendo jornal, vendo filme, vendo uma série.
ok, vamos organizar para que essa rotina funcione, né? Outra coisa que eu acho importante a gente pensar é que às vezes a gente fica muito preocupado, né? Que tem que brincar com a criança o tempo inteiro, que tem que dar atenção para essa criança o tempo inteiro. Não tem. A criança precisa estar sozinha também, ela precisa brincar sozinha, ela precisa ter esse espaço dela. Então, assim, olha, meu filho, esses aqui são seus brinquedos agora, qual deles que você quer brincar? Escolhe aí um, mas eu agora estou vendo uma outra coisa, estou lendo meu livro, eu estou cozinhando, mas é meu momento também. Né? Então, isso também é importante para a criança nessa percepção do outro que a gente estava falando, né? Assim, de que o outro tem também desejos, de que o outro tem necessidades diferentes das nossas, né? Então, para a gente não ficar na cabeça de que aquele pensamento egocêntrico da criança vai permanecer e prevalecer até a idade adulta, né? Ela precisa entender que outras pessoas vivem ali, de que é um pouco que a gente estava conversando outro dia, né, Bruna, assim, da Bela e da Lelê aí, e a Bela sendo mais velha, né, uma adolescente, eu quero ficar no meu quarto, o adolescente quer ficar no quarto dele, né, assim, vai ficar o dia inteiro no quarto dele enfurnado? Não pode, não deve, né, precisa vir para o contato com as outras pessoas, né, mas ele tem um tempo dele também que precisa estar no quarto sozinho, com as redes sociais, é um iPad, uma TV e um celular ao mesmo tempo, né? Em uma ferramenta fala com os amigos, na outra vê uma série e na outra joga, né? E por um tempo eles precisam. Então, dessas coisas aí que ajudam na rotina, tem duas coisas que eu acho que são importantes. O jogo, né? A estratégia do jogo. O jogo, para mim, é fantástico, porque além dele unir as pessoas, né? Em casa, no momento de sentar para jogar, um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, uma brincadeira de escrita, né? Que seja um jogo de adedanha, ele traz ali todo o contexto do outro, né? Assim, o outro que está jogando com você, né? É minha vez de jogar, os meus dados que eu jogo, os números que eu tiro. Então, traz de uma forma lúdica, né? Uma brincadeira muito agradável nesse momento, que une as pessoas e traz todo um contorno de regras, de combinados, de padrões, de espaço um do outro. Então, pensar esse jogo aí também como um momento que a gente pode usar como uma forma de estratégia da gente colocar ali os nossos sentimentos também, né? E não aceitar perder. É? Tem essa dimensão, né, da regra, tem a dimensão de estar juntos, né, compartilhando de algo que tem jogo a gente não joga sozinho, né? O pessoal tá botando aqui que teve quebra-cabeça, que une o quebra-cabeça você ainda consegue, né? Vai montando aos pouquinhos, mas tem jogo que você precisa do outro, você não vai jogar sozinho, né? Então, deixa eu só falar aqui que a Camila, ela colocou um comentário aqui, Camila, e como eu tenho a Letícia mais ou menos na mesma idade que a Maitê, acalma seu coração aí para outras que têm as crianças pequenas, porque a Carol agora foi, né, para essa dimensão do jogo, falou do adolescente precisar do canto dele, e a gente que está com as crianças aí nos 3, 4, 5 anos, isso que a Carol estava trazendo da brincadeira, do jogo simbólico, é uma fase que eles querem muito, né? Essa brincadeira do faz de conta. E aí chamam a gente, né? Mas nessa loucura que a gente agora, a gente continua trabalhando em casa e tendo que dar conta da casa, né? Numa rotina que é 24 horas dentro de casa, a gente tem que construir algumas estratégias. Então, assim, eu vi teu comentário, não queria deixar de dizer, porque assim, eu aqui tenho estratégias, porque eu tenho a de 12, né? Para me ajudar a equilibrar em alguns momentos, para dar uma atenção para a Letícia, que também nem sempre é muito fácil, não, né? Mas apareceu aqui nessa palavra equilíbrio, e eu acho que isso é fundamental, né? A gente buscar equilíbrio para a vida isso já é importante, mas nesse momento, né? E até por ter visto a Camila falando isso, eu já fui pensando nisso, né? Que ela tá lá, tem só a Maitê, não tem uma outra criança, alguém, né? Eu tô falando assim, um pouquinho de uma idade um pouco mais próxima, embora não seja tanto, e aí me acionou isso, assim, porque ela usa a palavra culpa.
E mãe já tem uma coisa, né, com essa palavra, né, Carol? Você que é psicóloga deve acompanhar muito mais do que eu, como pedagoga, enfim, mas acompanho muito isso. Mas é a gente também, e eu compartilhei isso com a Carol, né, quando a gente conversava sobre essa live, assim, o quanto foi importante aqui, a minha experiência em casa, um dia que eu estava esgotadíssima, emocionalmente acabada mesmo, foi um dia muito difícil, né, em que eu chorei com as duas e falei, eu preciso de ajuda. Estamos só nós três. Se continuar assim, eu não dou conta, porque eu preciso ter o meu tempo para fazer a comida, eu preciso ter o meu tempo para trabalhar e eu preciso ter o meu tempo, que nem que seja 10 minutos, de eu entrar no meu quarto e não fazer nada, sabe? Poder respirar. E como isso fez diferença, então eu acho que a gente também ajuda muito as crianças e a gente se ajuda quando a gente pode colocar para elas esses limites, né? Os nossos também. Porque a Os gente dá nossos, os contornos e os limites para elas, mas exatamente. mostrar essa humanidade que está na gente. Ó, hoje está difícil para mim, né? Ó, eu preciso da sua ajuda, eu vou precisar que você fique aqui um pouquinho, eu agora não posso ficar. Eu acho que tudo que a gente consegue falar, né, verbalizar, organizar para a criança, né, de alguma maneira, ajuda. Assim. Então, entrei aí, mas porque essa fala ali da Camila, eu acho que ela é tão importante para tantos adultos e tantas mães que ficam nessa angústia, né, da culpa, eu tinha que estar dando mais atenção para ela e tal. Talvez, mas né, certamente estamos fazendo o melhor de todos nós nesse contexto que pegou a gente de surpresa, né? Ainda É. tem isso. A gente não teve nem tempo para pensar, não, peraí, daqui a 15 dias vai tudo parar. Então vamos começar a organizar aqui, porque daqui a 15 dias. Não, Foi, foi de sexta para segunda, né? é. Não, Então, e esse tempo da criança, que é diferente do nosso, né? Ele há que ser respeitado e acolhido, e ao mesmo tempo, isso que você está dizendo é muito importante, dela entender o espaço dela também. E se você não está podendo brincar naquele momento, isso que você falou da culpa das mães, né? Nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E acho que é importante a gente também, de repente, nessa hora, organizar com a criança. Olha, sabe que horas que a gente vai brincar juntos? Depois do almoço. Depois do almoço, pode separar a brincadeira que você quiser que a gente vai brincar juntos. Agora eu tenho uma reunião que eu vou ter que ficar fechada aqui e quando acabar essa reunião que eu abrir a porta, a gente vai combinar que a gente vai brincar juntos. Pode escolher o que você quer brincar. Quer brincar com o jogo, quer brincar com os fantoches, quer brincar de faz de conta, vamos brincar de fazer comidinha? Pega lá uma comidinha de verdade, um pouquinho de feijão, bota numa panela, a criança adora isso. A criança adora ajudar. Né? Então, assim, nessa rotina da casa, quando a gente inclui eles nessa ajuda, o adolescente não gosta muito, não, mas a criança pequena gosta. E a gente combinar de vai botar uma roupa na máquina, né? Sabe como é que liga a máquina? Olha esses botões que tem aqui, ó. É uma mágica. E aí a gente entra nessa brincadeira com a criança, né? E olha, hoje só vou lavar roupa branca, me ajuda aí. Pega aí no cesto só as roupas brancas, hein? Não pode ser nenhuma de outra cor. E brinca com a criança e deixa passar aquela roupa. E olha só, vem uma intrusa. Socorro, essa não pode, porque senão mancha todas as outras. E de trazer essa rotina, né, para essa brincadeira, para essa elaboração dos sentimentos. Se tá triste, sim, vem cá que hoje eu te dou um colo, né? Tá difícil, pode chorar aqui, você tá sentindo tristeza, tá com raiva, eu entendo. Vai passar, daqui a pouco vai passar, né? Assim, tem uma outra estratégia que eu acho que ajuda muito as crianças pequenas, que é a brincadeira de cabaninha, né? Assim, de achar um cantinho da casa, porque a criança gosta de ter aquele acolhimento, aquele aconchego, e ali combinar com a criança, isso aqui vai ser seu esconderijo, na hora que estiver muito difícil, você vem para cá, que eu já sei que você está chateado com alguma coisa, às vezes a criança tem essa dificuldade de falar em palavras o que ela está sentindo, né? E nessa hora que a gente oferece para ela um lugar, um cantinho, isso fica mais fácil, ela entra naquela brincadeira e ela de repente consegue verbalizar melhor, né? Assim, ter esse tempo garantido, né, com a mãe, com o pai, com as pessoas que estão ali mais próximas, é fundamental, né? você trouxe Isso a essa, gente respeitar. Você trouxe Fala. essa ideia da cabana, e aí me lembrou porque acaba, né, que as pessoas buscam a gente nesses momentos para o que é que eu faço, né? E eu Uhum. estava tendo uma conversa recente com um amigo, ele compartilhando a situação de uma criança bem pequena, de 2 anos de idade, quase assim, é muita birra, eu já não sei o que eu faço e tal. E algumas estratégias, né, que a gente pode usar. Algumas eu acho que essa da cabana, enfim, tem todo um simbolismo para a criança, né? Por que as crianças gostam de entrar embaixo da mesa, entrar embaixo de cadeira, entrar embaixo de cama, né? Tem esse aconchego.
Mas tem algumas coisas, e eu compartilhava isso com ele, ele falou, nossa, gente, nunca tinha pensado nisso, que para a gente pode ser muito básico, e talvez para algumas pessoas que estejam ouvindo a gente não. A gente poder nomear para a criança o que ela está sentindo, né? Ainda mais para criança bem pequena, eu estou falando de uma conversa que envolvia uma criança de 2 anos de idade, né? E muitas vezes a gente não se coloca na altura dela, por exemplo, né? Eu sei que às vezes é difícil no calor da emoção, mas a gente fala de cima, né? Então a gente não precisa nem ter um contato físico efetivamente, mas quando a gente se abaixa, se coloca na altura dela, respira aí, segura o tom de voz, né? Quando isso é possível, tá? Porque é isso, a gente está num misto de emoções, mas quando a gente tem essa possibilidade, né? Se colocar na altura da criança e falar, eu tô percebendo que você tá com raiva. E eu precisei usar essa estratégia aqui no outro dia, porque a raiva estava indo para alguns objetos, né? E aí eu precisei abaixar e falei, eu já entendi que você está muito chateada hoje, está difícil para todo mundo. Eu também tenho saudade de algumas pessoas. Eu sei que você quer ver sua avó, eu sei que você quer ver seus primos, eu sei que você está com saudade dos amigos da escola, porque né, ela falou isso. Nunca mais eu choro para ir para a escola, porque lá tem amigo para brincar. Essa fala saiu aqui no outro dia, né? Mas para eu não me perder aqui, eu olhei para ela e falei assim, eu não posso permitir que você desconte a sua raiva nesse objeto, porque você vai quebrar. Né? Mas existem outras formas. Você quer socar a almofada? Sabe assim, eu acho que em algumas situações você oferecer uma possibilidade, não para que para de chorar, não tem que ficar com raiva, né? Que muitas vezes a gente quer negar o direito da criança viver emoções. Né? Então, acho que a gente acolhe, a gente diz para ela, eu estou percebendo que você está com raiva, que você está triste, que você está, sei lá, né? Mas eu estou percebendo que você não está legal. Isso não dá para fazer? Será que isso aqui te atende? Ou só de olhar para ela, às vezes, e dizer assim, eu estou percebendo que você está triste. Né? Eu estou percebendo que você está com raiva, né? Então, você falou da cabana e me lembrou, né? Que a gente pode nomear para a criança o que ela está sentindo e oferecer possibilidades para ela dar conta, né? Dar conta no sentido de colocar a emoção que ela está precisando expressar e viver, né? Não sei se você concorda com isso, mas assim é algo que eu levo um pouco para as pessoas, assim, nessa se coloca na altura da criança, diz para ela que você está entendendo o que ela está sentindo. E se for uma situação que você pode oferecer algo, né? Quando você se sentir assim, vai para a cabana. Quando você se sentir assim, tem a almofada ali, né? Se isso corporalmente te ajuda a viver isso. Então, às vezes a almofada pode ser o abraço, né? Que não está podendo ter, mas pode ser... Tá dando, né? Acho que tem alguns objetos que nos ajudam muito nesse lugar simbólico de expressar algumas emoções, né? Acho sim, Bruna, acho fundamental a gente ajudar a criança a nomear esses sentimentos, né? E assim, e pensar juntos em estratégias, né? Assim, tá com muita saudade da sua família, né? Dos seus amigos, dos seus avós. Vamos fazer uma ligação hoje de noite? Vamos combinar isso? E a gente estipula um prazo, né? Para aquilo acontecer. A gente cria algumas estratégias. A gente traz uma brincadeira, né? Com fantoche, deixa a criança entrar ali naquela brincadeira. E às vezes é isso. E vamos respirar, fazer um exercício de respiração. Mas essa importância de a gente poder olhar a criança, né, nesse momento, a gente se abaixar na altura da criança e não colocar a criança no lugar do que aquilo que ela está falando não importa, né? Assim, se a gente pode dizer que a criança está no melhor dos mundos hoje, né? Embora a gente esteja falando aí de angústias, de tristezas, de sofrimento, de rotinas atravessadas, a criança está em casa com as pessoas que ela mais ama. Né? Assim, se a gente falar das crianças pequenas, o que é mais importante na vida dela? Mãe e pai, né? A tia, a pessoa ali mais próxima. Então, eles estão nesse lugar acolhidos, né? Aconchegados, por mais que a gente às vezes esteja sem o tempo emocional para estar ali lidando com elas, a gente se cerca de cuidados fisiológicos, a gente garante uma boa alimentação e se a gente também botar a nossa preocupação para acolher esse sentimento e dar nome para esse sentimento e ler uma história bonita e depois ouvir sobre aquela história, né? E é um videozinho curto que a gente viu que achou super bacana. Vamos passar para a criança naquele tempo que a gente tem para estar com ela para depois a gente poder conversar, né? E ouvir um pouquinho e acolher e dar um colinho e deixar chorar
e deixar, às vezes, ficar com raiva, e é isso, e vai lá no seu quarto, escolhe lá uma coisa que você não está gostando, né? Uma almofada, um travesseiro, tudo bem. Quer ficar um pouco sozinho, te deixa um pouco sozinho, daqui a pouco você me chama, né? E é isso, é o espaço dela. Mas quando a gente organiza a rotina, quando a gente organiza o limite, quando a gente traz um pouco dessa normalidade para a vida delas, né? Isso de alguma forma fica mais leve, mais fácil de ser vivido, né? Assim, essa alegria da escola, esses encontros que sejam por vídeo, a criança, às vezes, a escola está rolando ali, ela está correndo pela sala, mas ela está prestando atenção. Isso é uma outra coisa para a gente cuidar também, porque do mesmo jeito que ela presta atenção nas boas coisas, ela presta muito atenção nas coisas que a gente está falando, que são difíceis, que a criança não está preparada para ouvir, para entender. Então, ela fica criando situações na cabeça e tentando elaborar, né? E isso para ela é difícil. Então, a gente também pode ficar atento com o que a gente fala, né? Cuidar de fazer comentários e de grandes informações perto da criança. Ela sabe que tem uma coisa acontecendo, elas já entenderam, elas não conseguem entender a dimensão, elas não conseguem entender o que é exatamente, mas elas sabem que tem um problema. Né? E quanto mais a gente puder ajudá-la a falar sobre isso, a botar para fora, é um desenho, uma pintura, é uma brincadeira de massinha, é o jogo do faz de conta e o colo, né? E o abraço, tá perto quando a gente pode, né? Se permitindo também errar, se permitindo também não estar presente o tempo inteiro, porque somos humanos, estamos vivendo com essa dura realidade, né? A gente elabora de outra forma. Então, eu acho que são aspectos aí muito importantes que a gente falou, né? Esse outro, nessa relação da constituição do sujeito, da formação, né? Desse desenvolvimento psíquico da criança, né? E o quanto essas relações são importantes. E hoje os pais, os irmãos, a família que está em casa com a criança é esse outro que seria a escola, que seria a pracinha, que seria o espaço da brincadeira livre. Ele é a casa, ele está dentro de casa. Então, vamos pensar aí como a gente ajuda a criança a pôr reparo nessas relações, a ter outros olhares também sobre ela, né? Acho que esse a mensagem aí desse encontro. De vez em quando eu venho aqui olhar a hora para você me dizer. Faltam uns 3 minutinhos. Para você não me assustar e falar que acabou. Acho que eu li aí, eu estou tentando ler algumas coisas e evitando, que é para não me distrair. Né? Eu li aqui uma coisa que eu acho importante, foi na hora, né? Foi super certeiro, que era respeitar o tempo da criança. É isso, assim, a gente poder respeitar o tempo da criança também é dar um limite para ela, né? Também é ajudá-la a se organizar, né? Isso aqui, essas são as suas tarefas, vamos lá, o que você vai fazer hoje, né? Assim, tá bom, agora você está cansada? Assim, minha filha vive pedindo para trocar, né? Ela fala, mãe, tem que ser agora? Posso lavar depois o prato? Ai, quantas vezes a gente termina de fazer o almoço no domingo e a gente também não está com paciência para lavar o prato agora, né? Então, assim, pode lavar depois, mas tem que lavar depois. Não dá para depois achar que eu que vou lavar. Né? Essa aí virou a sua função nesse momento. Né? Então, eu acho que a gente pode ajudá-los também. Isso ajuda a criança a se organizar, ajuda ela a lidar com as angústias dela. Eu tenho afazeres, eu tenho uma função aqui. Né? Eu não estou aqui esperando o que vai acontecer. E aí a gente pode falar das crianças bem pequenininhas, né? De ter um bichinho em casa, você é responsável por dar comida do seu bichinho. Você é responsável por tirar esse cocô daqui. Você é responsável por fazer isso aqui com o seu cachorro. Escovar seu cachorro, escovar seu gato e dar comida para o seu peixe. Né? Então, são combinados que incluem a criança nessa rotina e nesse olhar para o outro, que é tão importante nessa civilização aí, nessa formação do sujeito na sociedade. Né? Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Mesmo nesse momento difícil. Principalmente nesse momento difícil, né? Eu acho que é isso. Eu não sei se tem alguma pergunta aí para a gente falar. Faltam 2 minutos, hein, Bruna? Tá. Aqui foram mais comentários. Eu, pelo menos, não identifiquei nenhuma pergunta especificamente, mas comentários muito nesse sentido, assim, né? Conforme você estava falando, de reforçar algumas ideias, né? E eu acho que você fala desse olhar para o outro, né? E tantas coisas que você trouxe aqui que trazem essa dimensão da criança perceber que ela está sendo olhada. Né? Que ela está sendo vista, compreendida, acolhida no que ela está vivendo, no que ela está precisando expressar, né? É um desafio, né? Porque muitas vezes a gente não tem esse olhar, né? Eu sempre penso, né? A gente oferecer para o outro que a gente não tem, às vezes é muito difícil.
mas a gente resgata aí, né, nas nossas experiências, esses momentos de acolhimento, de abraço, de limite, de colo, né, de quando a gente também precisou dizer, ó, tô aqui, né, e a criança às vezes está dizendo isso, eu tô aqui, tô precisando de você. Então, maravilha, Carol, super obrigada. Acho que tem muita coisa que a gente pode pensar a partir desse bate-papo para a gente fazer esses dias tentar serem um pouquinho mais leves, né? Para nós e para as crianças, apesar de tudo isso. Tá bom? Super beijo, Eu obrigada. agradeço aí a participação de todo mundo. Espero que eu tenha podido acolher um pouquinho quem Com estava aí com a certeza. gente, né? A gente vai se atropelando às vezes pelo tempo e vai entrando numa fala e não ter a plateia aí física que a gente está acostumado. Né? Quando a gente fala é diferente, porque a gente é interrompido por uma pergunta ou outra, mas Acaba 5 é segundos. isso. É isso. Então, obrigada a todos, um beijo enorme, cuidem-se. Tchau.